E aí pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou o professor Guibur, dou aula de Geografia, Geopolítica aqui no cursinho da Poli. E estou aqui hoje para dar aquela última dica para quem vai fazer a prova da FUVEST, serve para as outras provas também. E veja bem, alguns assuntos eles são bastante presentes na prova da FUVEST, né? Há um certo predomínio de questões de geografia do Brasil, costuma ter um pouquinho mais questões de geografia do Brasil do que de geografia geral. Em geografia do Brasil, a tendência é cair uma quantidade grande de questões que falam de economia brasileira, da inserção da economia brasileira na economia global. Tem caído, né, uma quantidade razoável de questões relacionadas à geografia física do Brasil, e muitas vezes essas questões de geografia física, elas se misturam com questões ambientais do país, então é importante ficar atento aos principais problemas ambientais. A Amazônia, ela tem sido foco de muitas questões, a região do Cerrado também tem aparecido bastante, e é comum também que esses temas ambientais ou de aspectos naturais do país eles apareçam associados ao impacto de determinadas atividades econômicas, como é o caso, por exemplo, do avanço da agropecuária, do agronegócio pelo país, da exploração de madeira. Então, é um assunto que é bom ficar atento porque tem aparecido com frequência, tá? Outra coisa que é importante a gente destacar é que tem alguns temas internacionais, alguns temas de geopolítica, eles costumam aparecer com alguma regularidade nas provas, né? De vez em quando eles desaparecem, mas eles sempre acabam voltando. Por exemplo, Oriente Médio, sempre bom ficar atento aos conflitos, aos problemas que ocorrem no Oriente Médio. Nos últimos tempos aí a guerra civil na Síria esteve em evidência, o combate ao terrorismo vinculado a esse conflito, a ação das potências estrangeiras como Estados Unidos e Rússia naquela região nos últimos tempos tem ficado em evidência também. Então é bom ficar atento. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é dar uma certa importância para a mudança de postura dos Estados Unidos em relação a algumas questões internacionais que têm relevância para o país. Então houve uma mudança de governo, do governo Obama para o governo Trump, e isso levou a uma mudança na postura dos Estados Unidos em relação, por exemplo, a Cuba. As relações com Cuba, né, elas vinham num caminho mais amistoso com o Obama, e isso se inverteu no governo Trump. Mesma coisa em relação ao Irã, né? O Obama buscava estabelecer um acordo em relação à questão nuclear no Irã, o Trump já vai tratar isso com uma maneira um pouco mais radical, vai romper com esse acordo, né? Então, essa é uma coisa que devemos ficar atento, assim como as relações dos Estados Unidos com a América Latina, com a América do Sul, e em particular a questão da Venezuela. Que interesses tem os Estados Unidos aí ligados ao petróleo, a postura dos Estados Unidos em relação ao governo venezuelano e a importância que isso tem na crise interna do país. As questões ambientais, de um modo geral, que afetam o planeta, é muito importante que a gente fique atento a elas. Elas estão sempre na ordem do dia, estão sempre em evidência, então é outra coisa que eu recomendo dar uma olhada. Para finalizar, fica uma dica aqui para você estudar nessa reta final. Deve ter lá um monte de anotações que você foi fazendo ao longo do ano, durante as aulas, a partir do que a gente escrevia na lousa, a partir do que a gente falava. Você pode tentar pegar essas suas anotações e, a partir delas, montar pequenos roteiros de estudo com os assuntos que estão lá, né? Tentar você mesmo elaborar um pequeno resumo relacionado a cada um desses assuntos que você tem anotado lá no seu caderno. E, a partir daí, você constrói ali alguns textos para você dar uma lida mais rápida, para você fazer uma revisão mais rápida quando estiver chegando perto da prova, tá bom? Então espero que isso ajude, desejo a todos vocês muito sucesso na prova, muito êxito, e depois a gente se encontra para comemorar, tá bom? Um abraço para todos.